Cuca, estou muito feliz, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu confesso que assim assisti várias vezes teus vídeos ali, teus destaques para entender tua história. E nossa, você é uma guerreira, você, teu marido, né? Que história bonita. E a gente sabe o quanto é difícil essa jornada, o quanto pode ser tão dolorosa, né? E você, de uma forma muito leve, traz tudo isso. Então, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão passando por esse, né, por essa jornada também, precisam de luz, precisam de referência. Então, quero começar pedindo para você se apresentar, talvez o meu público ainda não te conheça. Queria que você ficasse à vontade para se apresentar e aí depois a gente segue a nossa conversa aqui. Certo. Eu queria agradecer o convite, Aline, de verdade. Aceitei de pronto, porque eu encarei essa questão da maternidade como um propósito, uma missão de vida, um compromisso meu com Deus, do quanto eu sabia que a minha história poderia ser usada mais para frente. Eu dizia assim, eu disse, Deus, meu Deus, quando eu engravidar, olha, eu vou dizer a todo mundo que eu queria que alguém tivesse me dito, sabe? E aí eu encaro muito dessa forma e eu queria te agradecer o espaço, a oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que nada melhor do que o exemplo, né? Para que talvez desperte nas pessoas uma nova forma de encarar essa jornada que é super difícil, é muito dolorosa, mas eu acho que a gente tem como encarar de uma forma realmente um pouco mais leve, porque senão, assim, para o nosso próprio benefício, sabe? Porque a dor você vai passar de todo jeito. É a forma que você encara isso tudo, que eu acho que tem como ressignificar um bocado. Então, esse é o meu propósito. Eu queria te agradecer de verdade. Gente, só me apresentando. Meu nome é Cuca Amorim, eu sou blogueira há 9 anos e tentante há 5. Já fiz tudo que vocês sonharem, chá de inhame, botar as pernas pra cima, aquele basicão que todo mundo sabe. Já tentei de tudo. E agora eu tô grávida, tô com 4 meses. Inclusive, por isso eu fico um pouco arfando, tá? É uma falta de ar triste. Então eu vou falar daqui a pouco. Eu pego um asinha e pedir desculpa, pessoal, mas só explicando. Respira, Porque eu não vou... respira, toma água, dá aguinha aí para Guilhermina. Ai, 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 que alegria, né? E que alegria poder hoje falar dessa história. Claro que eu sei que sempre fica uma apreensão, enquanto Guilhermina não nascer e você não pegar, e, né? Sempre tem um pezinho atrás, isso é muito comum, né? Para quem já esperou tanto tempo, para quem já passou por tantas coisas. Mas eu estou muito feliz de estar conversando com você nesse momento da sua vida, que tem uma história muito bacana a ser contada. E, Cuca, eu queria começar te perguntando, porque tem uma coisa que é muito assim, eu percebo muito. A gente nunca acha que a gente vai ter algum problema para engravidar, né? Pelo contrário, a gente passa a vida tomando anticoncepcional justamente porque se a gente fica um dia sem tomar, parece que no outro dia você já está grávida, né? Você já acorda com aquele pânico. Então, eu queria saber se para você também era assim e em que momento da tua vida que veio aquela coisa, não, agora é hora de ser mãe. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Você tinha esse sentimento também? Meu amor, a gente acha que arrasa. A gente acha que a vida, ela é... Quando você é muito organizadinha, a gente pensa que a vida é linear. E que a gestação, a gravidez, tudo que envolve isso vai seguir os nossos planos. E aí a chicotada começa desde esse período. Porque a vida não tá nem aí pro que você planejou. Nem aí. E a frustração começa porque a gente segura tanto, né? Eu sempre fui muito assim, então eu liberei poucos dias antes de eu fazer 30 anos. E eu liberei, pra mim, juro por Deus, Aline, no outro mês eu estaria grávida. Já fiz o meu organograma todo, toda decidida do meu trabalho, como é que eu ia fazer. Ai, meu Deus, e babá. Iludida demais, iludida, sem noção. E eu sei que para todas as mulheres é assim. A gente demora para querer, porque a gente está engravidando cada vez mais tarde. Mas quando a gente quer no mês seguinte. E os planos podem É, não ser bem esses. Como não foram para mim, eu sei que não são é. para a maioria das mulheres e para cada vez mais mulheres. Infelizmente, a nossa rotina de vida, a nossa alimentação
A nossa idade, porque eu sei que... Desculpa, eu falo muito palavrão, tá, Aline? Então, assim, para tuas seguidoras, galera, foi mal, mas é meu jeito, tá? Mas, tipo assim, pra mulher é foda, porque a mulher ela tem um prazo de... Essa história que é horrível quando dizem a gente, mas isso é o prazo de validade. Mas a gente tá engravidando cada vez mais tarde, existe um fator biológico muito grande que dificulta. Isso é a ciência, não Com adianta a gente se certeza. revoltar. As regras são Não, essas, né? não, tanto a idade tanto é um fator, né, que ela por si só já é considerada fator de risco. Então, assim, mesmo que você não tenha nenhum impedimento, nenhuma causa de infertilidade, o meu público, o público que eu lido, já é uma causa, né? Então, não existe, por exemplo, para quem tem 40 anos e está tentando engravidar há mais de um ano, não existe infertilidade sem causa aparente, porque a própria idade já é a causa aparente. Então, veja, né, como já tem essa diferença. O diagnóstico já é abaixo de reserva ovariana, já é qualidade de óvulos, já existe, tá ali, não tem como dissociar, né? Então, muito importante você falar disso, porque apesar da tua luta ter sido antes disso, né, uma década antes já que você começou, eu também gosto de trazer, porque às vezes, é claro que você tem que pesar a idade e você tem que modular a expectativa. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a mulher está tentando, tem gente que me escreve e fala assim: eu tenho 43 anos, eu estou tentando há 5 anos. Eu fico pensando, gente, como assim, né? O que que você já fez? O que é tentar? Tem gente que acha que tentar é parar de tomar anticoncepcional, né? Então já começa aí. Aline, Você tem que ter olha, essa noção, né, a, Cuca? E aí, a, eu queria que você me juro por contasse um você, pouquinho. Desculpa, a gente está com um delay a aqui, deve minha ser de estado, tal, de internet. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho quando foi que a tua ficha começou a cair de que, poxa, peraí, tô menstruando de novo, de novo, de novo. Pode ser que realmente eu tenha algum problema, né? É importante ligar esse alerta. A gente quer negar, a gente não quer assumir que tem um problema, mas é importante assumir, tipo né? E assim, investigar. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi isso. eu não lembro exatamente, tipo assim, quantos meses eu tentei, porque essa minha jornada ela teve muitos altos e baixos. E era esse alerta também que eu queria fazer para as mulheres, que quando você, se você sabe que você vai querer ter filhos, converse com o seu ginecologista no exame de... Você não faz preventivo todo ano, por que não fazer o exame para saber como está a sua reserva ovariana? Porque tem mulheres entrando na menopausa cada vez mais cedo. Veja só, eu comecei essa jornada com 30 anos. Eu tô grávida aos 35. Eu quero ter mais um ou dois filhos. Então, eu tô vendo o fator idade e se aproximando de quanto tempo eu perdi por causa desses altos e baixos. Então, o que eu me lembro, em engravidar e tal, aí eu já tava no meu limite. Veja só, 6 meses. O que são 6 meses? Nada demais, não era um tempo. Mas para mim, que sou muito planejada, já foi assim. O meu psicológico já ficou altamente abalado nesses 6 meses. Aí vem a ideia do ser humano. Não, vem, porque é jumenta. Eu fui muito jumenta, de verdade. Escuta, eu vou, boto um chip de testosterona para emagrecer. Eu não sei não onde é que tava com a cabeça, não, mulher. Se eu vou botar aqui, várias mulheres colocam ele como método anticoncepcional, ele melhora a libido e ele faz você emagrecer. Eu disse, eu vou botar porque já não tá dando certo esse negócio de gravidez, eu já tenho limite, botei esse chip, então eu fiquei 6 meses aí, realmente sem poder engravidar. Logo em seguida, Tá. quando eu retomei o processo, eu já comecei a buscar, fui logo para o especialista. Sem ter um ginecologista, tá? Já fui logo para o especialista. Não curti o processo, não curti a vibe, que isso é uma coisa super importante, tá, gente? Você ter confiança no seu médico, você se sentir à vontade com o profissional que está lá acompanhando. E eu não bateu. Não bateu a energia. Desisti Isso, de ó, novo. posso só fazer um parêntese? Porque isso que você está falando é tão importante. Gente, não interessa se a sua amiga foi amor, se o médico é o mais caro, se é o mais famoso do Instagram, se você admira. Quando você tá cara a cara, tem que bater o santo. Você tem que sentir que o médico está jogando no seu time
e tá na mesma energia que você, porque senão, ainda mais quando se trata de especialista em reprodução humana, a chance de você sair de lá achando que está comprando um produto e se sentir mal por ter ido é enorme, né, Cuca? Não sei com você como foi, mas é Não, enorme. pra Oh, olá, querida. Aqui nós temos uma fábrica de bebês. Foi assim que eu me senti. Eu me senti péssima. Eu entrei em outra vibe super errada, que foi de questionar se Deus queria que eu fosse mãe ou não. Então, você entra numa paranoia muito errada, sabe? Eu acho que esse processo, ele mói você, ele espreme, meu amor. Ele tira o seu sumo, assim. Porque ele lhe espreme de você questionar absolutamente tudo sobre o que você acredita de você mesma, sobre as suas capacidades, sobre a sua religião, sobre o seu casamento. Ele espreme sua vida inteira, resumindo. E aí eu fui para essa Com certeza. especialista, detestei, abandonei o barco de novo. Vamos seguir aqui. E aí, só depois de um bom tempo, eu fui para a GO, que me acompanha hoje em dia, eu grávida e tal. E ela começou, vamos do zero, vamos começar a investigar tudo do zero. Eu disse, bora, vamos lá. E nós iniciamos esse processo todo do zero de novo. Mas, na verdade, eu nunca tinha feito, assim, um processo completo. Eu fiz sempre de remendos, tentando achar a via mais fácil, que seria para eu engravidar, entendeu? Porque, minha gente, a gravidez, para quem não engravida assim, rápido, digamos que tem mulher, né, como eu disse no vídeo, a mulher tropeça no negócio ali, ela já engravidou. Mas não é o caso da maioria. E você fica assim, você não quer passar pelo processo, porque o processo dói pra cacete. O processo exige muito de você. O processo exige muito do seu tempo, do seu psicológico, da sua disponibilidade física, de exame em exame, de recepção em recepção. Então é foda. Mas é preciso. Com certeza. Tem uma frase que eu Uhum. amo, que é de doutora Letícia. Não sei se tu segue ela. Ela é bem bacana no Instagram. Ela fala sobre infertilidade. Ela diz assim: só Sigo, tem uma coisa eu já fiz uma live aqui com ela. A gente se conversa pelo WhatsApp também. maravilhosa. E ela diz assim: a única coisa pior que fazer tratamento para engravidar é não fazer. Porque você não fazer e ver o seu sonho ficando para trás, a gente fica se enganando, como se aquilo fosse acontecer do nada, né? E aí eu iniciei É, realmente o processo e eu segui com ele. Eu segui com ele até o final. E desse início do processo até eu estar grávida, vão aí 2 anos. Então veja nossa. só, que não existe tempo a perder. Não existe tempo a perder. Não, Não, assim, é isso me assim. apavora que Tem, só se peça esse tipo de exame para mulher acima de a mulher até 35 anos que está tentando engravidar por um ano e não consegue. Isso é um absurdo, isso não tem o menor senso. Aline, uhum. imagina Ó, que, tem, tem vamos um supor que ponto tem aí uma também. trombofilia. Tem um ponto que você falou, desculpa que a gente está com delay aqui, então eu vou ficar te interrompendo, eu acho, tá? Mas a gente se encontra, em algum momento a gente se encontra. Tem um ponto que você falou que é muito crucial, assim, o primeiro é de questionar, porque a gente tem umas idiotices na nossa cabeça que a gente fica botando Deus à prova, que a gente acredita à prova, né? E aí a gente mesmo que dá a receita, né? Então a gente fala assim, bom, é igual pedir sinal para Deus, né? A placa tá caindo na sua cabeça, tá pedindo sinal para Deus. Aí você fica, não, porque se for para eu ser mãe, eu vou engravidar no próximo ciclo. Não, porque se for para eu ser mãe, eu vou engravidar então daqui 6 meses. Não, porque se for para eu ser mãe então agora que eu tô no tratamento, vai ser de primeira. Não, porque se for. Uhum. Gente, para com isso, ninguém sabe quando é que vai acontecer o teu processo. Só quem conhece o teu limite é você, teu limite psicológico, teu limite financeiro, né? O que você não pode é ficar de braços cruzados, né? Se tem um problema que tá aí aparente também, achando que, é só porque eu não tô relaxada, é só porque eu tô muito ansiosa. Não, se você já tá há É meses, tem um problema relaxar, real, clínico, né? essa do Então, relaxar, assim, pra isso mim é é um a ponto pior. importante, né? Que você O peso. tocou e que tem que ficar de olho. Alô? Oi, tá ouvindo?
Aí tá falando a mesma hora. Pode retomar. Não, essa de relaxar, pra mim, é a pior. Porque essa de, ai, é só você relaxar que acontece, traz mais um peso. Está engravidando a sua. Porque você está ansiosa, pega logo o chicote e dá ali nas costas da gente, que é melhor, sabe? É sempre uma coisa que envolve a mulher. E fora isso tudo, ainda tem a parte de que socialmente o problema nunca é do homem. Então, daqui que vai investigar o homem, minha filha, tu já foi escavucada de cima a baixo, de tudo quanto é exame, e o cabo um espermograma não fez. E tá tudo bem, Exato. só faz um espermograma depois de um ano. Impressionante. Você fez antiwileriano, esterossalpingografia, viu o ovário, reviu, virou do avesso, viu o útero, fez exame de sangue, fez 50 mil exames detalhados. O cara, a única coisa que ele tem que fazer é o espermograma. E tem cara que ainda não faz. Né? E tem médicos também, tem profissionais que não entendem que todo tratamento, gente, não é da mulher, é do casal. Ó, já aconteceu de eu trazer aqui um casal que ficou 18 anos tentando. E o problema era dele, não era dela. E nunca tinha sido investigado. Então, olha a loucura disso, né? O tanto que a gente se responsabiliza. E aqui, Cuca, as mulheres se responsabilizam em dobro, porque elas já sabem que elas chegaram com um problema que é a idade. Então, assim, ela já pega aquele rótulo para ela, tipo, não, mas sou eu, porque eu que sou velha, né? Eu que tô mais velha, meu óvulo que tá ruim. Poxa, você não sabe, tem que ser sempre em conjunto, né? Não, começa, veja só, a sua maternidade, eu acho que eu tô grávida de Guilhermina de 5 anos e 4 meses. Eu e meu marido estamos grávidos há 5 anos e 4 meses, porque para ela chegar, toda uma estrada foi percorrida que nos trouxe até esse momento. E foi algo assim que o nosso casamento, falando de altos e baixos da jornada de tentante, foi algo que foi muito assim, não vou dizer, tudo super tranquilo, meu marido mega parceiro, foi tudo ótimo. Não, não foi, pô, teve fase que foi foda. Que você entra numa paranoia da história da gestação, da maternidade, que você não tem outro assunto. O cara, ele demora para engatar nessa questão. Ele demora. E respeitar que ele demora é foda, porque é a gente que tá passando pelos exames, pela questão toda, né? Então, assim, além dos altos e baixos da jornada, tem os altos e baixos do casamento e da parte do companheirismo do marido, da companheira, enfim, nesse processo todo, porque é uma coisa muito, infelizmente, ainda é muito da mulher. Então, assim, eu digo que a Guilhermina está com 5 anos e 4 meses, porque foi todo um processo para se chegar a uma compreensão de que é algo nosso, para se chegar a uma compreensão de que a gente precisa fazer junto, porque eu sei que tem coisa que depende mais de mim, mas o apoio dele para eu conseguir fazer essas coisas é fundamental. Entendeu? Para eu conseguir ter força para o apoio dele, a companhia. E ele nunca duvidou, Sim. assim. Meu marido Agora, nunca duvidou. ô, Cuca, Certeza. tá. Sabe o que eu queria te perguntar? Em que momento que você conseguiu enxergar que assim, tá bom, tá difícil pra caramba, já entendi que não vai ser fácil, que não vai ser do meu jeito, que a gente pode sofrer muito, ou a gente pode pegar isso aqui e enxergar o nosso propósito também, porque isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Claro que o mais importante, claro, é ter um filho nos braços, é tudo que todo mundo, né, quer. Mas qual vai ser o preço que você vai pagar por isso, né? Então, às vezes a jornada ela é tão dolorosa, o casal acaba assim realmente esgotado, aí a criança vem e já não tem mais assunto, porque o assunto era precisamos de um filho. Aí o filho chega, aí tem o puerpério, aí tem toda aquela loucura que, assim, né? É um absurdo. Então, em que momento que você e seu marido ali se alinharem e falar, peraí, vai ser muito difícil, ou a gente vai se esgotar, acabar,
ou a gente vai se unir e entender isso aqui como um processo de evolução nossa, que eu vejo muito isso, justamente porque toca em pontos que você questiona a sua fé, você questiona a sua fertilidade, você se questiona como mulher, você se questiona como profissional, você se questiona em tudo por causa de um ponto tão importante. Então, eu queria saber para você, como que foi essa jornada? Assim, teve um momento que você falou, opa, peraí, deixa eu virar a ficha, deixa eu começar a entender esse negócio de outro jeito, porque não vai ser do meu jeito? Ó, além da gente se questionar sobre tudo, ainda tem o fato que eu falei no meu vídeo, que é do quanto as pessoas nos questionam sobre as nossas piores questões. Você tem que lidar ainda com esses dois, porque não tá difícil o suficiente, meu amor. Ainda tem um monte de gente para dar pitaco na sua situação e para esfregar na sua cara que você ainda não foi mãe, né? Então, além de você lidar com a sua própria angústia, ainda tem os comentários totalmente desnecessários. Mas pulando esse ponto, eu acho que eu só tive esse entendimento verdadeiramente depois que a minha primeira FIV deu errado. Para mim, eu tinha chegado no topo da montanha, meu amor. Cheguei aqui, querida. Arrasei. Meu bilhete está tudo certo aqui, não tem como dar errado. E deu. Então, foi ali que eu entendi que eu não precisava de um filho para me completar. E aí eu comecei a mudar o discurso. Eu dizia ao meu marido assim: eu sou plenamente feliz com você. Nós dois somos uma família. Eu comecei a reafirmar isso o tempo todo para mim e para ele. Eu disse: eu sou uma mulher completa e feliz, eu e você. Eu queria muito que a gente tivesse um filho, mas o filho não vai me não, tipo assim, eu não só vou ser feliz se eu tiver um filho, eu já sou feliz hoje. Então eu já comecei a encarar dessa forma. Por mais que nos digam que você só vai ser família quando você... Não acreditem nisso. Não internalizem isso, porque isso não é verdade. Você e seu marido, você e sua companheira, vocês são uma família porque família é um laço de amor e não de sangue. Inclusive com filhos. Então eu já mudei essa minha perspectiva. Que eu mudei, que Rodrigo tinha muito medo. Ele fazia assim: amor, não deu certo, mas vai dar, já vai dar. Eu disse: Rodrigo, vê só, o que Deus quiser para mim, eu quero. Eu entendi isso. E eu comecei a sentir isso do fundo do meu coração. Porque eu às vezes, você fala, mas lá no fundo, tu fica assim, ó. Não, tudo bem, Senhor, eu aceito. Mas manda aí, minha criança. A gente fica questionando. Eu faço isso direto com Deus, sempre fiz. Senhor, beleza, pô, tá? Eu já entendi. Se é uma mensagem, eu já entendi, cara. Já pode mandar meu filho. E aí eu realmente compreendi que, assim, se o que Deus quiser pra mim, eu quero. Mas se eu tiver que passar por tudo isso pra ter minha filha, meu filho nos braços, eu só desisto quando eu tiver o meu filho ou a minha filha nos braços. O que eu tiver que fazer, o que eu tiver que passar, se Deus está me colocando nesse caminho, Ele vai me dar força para eu passar. Porque a gente acha que não tem força, mas a gente tem. A gente tem, meu amor, porque você já é mãe desde o dia que você decidiu. Desde o dia que você decidiu que é iniciar a decisão. Então, eu sou mãe há 5 anos e 4 meses. E eu faria qualquer coisa pelos meus filhos, entendeu? Qualquer coisa. E aí, eu botei isso na minha cabeça. Se eu tiver que fazer outra coleta, eu vou fazer, juntar dinheiro, paro de comprar as coisas aqui dentro de casa, a gente vende um carro, foda-se. Sonho não tem preço. Assim, lógico, minha gente, eu sei que é caro, eu sei que não é acessível. Nossa, olha, quero dizer é que não nesses tem preço poucos no minutos, sentido de que se eu tiver que... Nesses poucos minutos do que você acabou de falar, é tanta ficha caindo, parece que eu ouço até os barulhinhos, assim, ó. Porque quando a mulher, quando o casal chega nesse estágio de parar de colocar regras, então assim, não, vai ser uma filha. Não, vai ser não sei o quê. Não, vai ser desse jeito. Não, se não for assim, não vai. Quando você entende que você está ali e que você não é o centro do mundo e que existe, não tem controle sobre nada, né? Que você só está ali para cumprir um propósito, não importa qual é. Você já deve ter descobrido, né? Se você ainda não descobriu, você vai descobrir isso. Então, assim, quando você
é realmente entregar e confiar, né? Confiar na vida, é confiar em Deus, se você acredita em Deus, de que o processo está ali, você vai trilhar da melhor forma possível. Não interessa quantas, né, quantos procedimentos vai ter que fazer, quantos exames vai ter que refazer. Então, isso traz uma paz de espírito tão grande, porque você para de colocar os limites que não existem, porque daqui a pouco você vai passar. Por que você está falando que vai parar ali se você sabe que daqui a pouco você está passando dali, entendeu? Então, isso que você está falando é muito, muito, muito importante. E eu já quero emendar, porque você dividiu ali nos destaques dos seus stories a sua história em 3 fases, né? Então, aquela primeira fase de tentar entender o que estava acontecendo, a segunda de já ir direto para o especialista, não dá certo, depois de voltar do zero, né? Então, para a médica que era a sua médica e que foi ela que te levou a essa especialista que realmente te pegou no colo, que te mostrou todas as possibilidades e que aí é um funil, né, Cuca? A gente sente realmente que está acontecendo um filtro, porque você tem aqui um problemão que você não sabe por que está acontecendo. Aí você vai investigando, 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 até chegar no que pode ser o grande start. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas fases, que certamente você se transformou numa outra mulher em cada uma dessas fases. Como que foi atravessar isso? O que que te ajudou? Assim, o que você daria de conselhos? E o que que foram erros, né? Então, eu sei que interromper o tratamento de repente foi um erro. Queria que você pontuasse um pouquinho para a gente também conseguir se inspirar aí na tua história de vida. O maior erro que eu acho mesmo eu sempre tendo tido acompanhamento médico, sempre tendo, sendo uma mulher saudável e jovem, nunca ter feito exames específicos para descobrir, para quando eu quisesse ter filhos, quando eu quisesse programar, eu saber que eu teria possibilidade. Então, isso para mim é um erro que, meu Deus, praticamente todo mundo comete. E pouparia muita dor, muito tempo e muito sofrimento. Se a gente, sabendo o que quer ser mãe, começasse a fazer esse preparativo antes, não precisa ser na agonia. Ai, não precisa ser durante a dor. Pode ser antes. Porque se você tiver um problema numa trompa, tem uma questão do útero, você pode ir tratando, você pode melhorar os seus índices hormonais, você pode se preparar durante um ano para quando você liberar, você ter uma chance real de engravidar. E não esperar o problema acontecer, a tragédia se abater sobre a sua casa, sobre o seu psicológico, para daí você começar essa jornada toda. Então, isso foi um erro. Outro erro crucial foi começar e abandonar o tratamento. E uma coisa que foi muito... Aliás, eu acho que eu tenho 3 pontos aqui muito importantes. Assim, eu realmente, para essa minha última FIV, essa que deu certo, eu parei real de beber e de fumar. Eu fumei desde os 15 anos, eu tenho 30. Então, eu sempre fumei. Não sabia. Só que eu Não, isso fumava é pouco, fundamental. escondido. Eu fumava escondido, ninguém sabia. Eu fumava tipo uma carteira de cigarro na semana. Mas fumava. E eu parei mesmo de fumar em 2020. Então, eu tinha passado o ano todo sem cigarro. Em agosto de 2020, eu parei de vez de beber. E eu comecei, no ano de 2020, a ter uma vida mais saudável. De realmente, assim, todo mundo fala isso, minha gente. É um saco escutar. Ai, ela foi só ela começar a fazer exercício. Ai, foi só ela começar a ter uma alimentação saudável. Eu sei que é um saco de escutar, mas foram alguns pilares que eu Mas é modifiquei na real. minha vida e que me trouxeram, eu não sei se só isso, se isso também, mas o que eu quero ressaltar é que isso foi muito importante para mim, não para minha gestação. Isso foi importante para minha cabeça, isso foi importante para o meu corpo, isso foi importante para me ajudar a lidar com essas questões todas da melhor forma possível. Se isso ajudou na minha gestação, ótimo, mas eu sei que eu me tornei uma mulher melhor e mais forte depois que eu tomei essas decisões para mim, para o meu cuidado. E, exercer a minha fé, assim, que era uma coisa que eu tinha, sabe, fé de
Eu tinha fé de sovaco. Sabe fé de sovaco? Que a pessoa anda com o livrinho aqui e você não tem intimidade com Deus, você não exercita aquilo. De eu dizer assim, Pai nosso que estás no céu, a feira que eu tenho que fazer amanhã. Tá entendendo? Tô. Assim. Não, mas eu olho, o povo ora, eu oro, eu oro. Eu oro. Realmente eu oro. Só que não existiu entrega da minha parte. E essa entrega não é para Deus me compensar. Quem precisa dessa entrega sou eu. Porque isso, mais uma vez, assim como parar de fumar, parar de beber, ter uma rotina, me alimentar melhor, isso alimenta o nosso espírito. E o nosso espírito, ele fica muito fragilizado durante esse processo. E é como se existisse realmente assim uma tríade de coisas que você precisa fazer, que você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua cabeça e você precisa cuidar do seu espírito, alimentar o seu espírito para você ter força para passar por tudo isso. Porque eu creio, eu não sei você, Aline, mas eu creio que existe uma batalha espiritual muito grande nesse processo, sabe? Eu acredito nisso. E eu não estou misturando aqui religião, consciência. Não é isso, não. Porque tem gente que fica só esperando Deus mandar um milagre. Sem fazer porra nenhuma. Não, mas Jesus vai mandar. Eu digo, meu amor. Ai, Ore com força. ô, Cuca, você é muito maravilhosa. Você é muito maravilhosa porque você joga real e é isso, né? Não se trata de misturar. Claro que a gente não está aqui pregando religião, né? Não, você pode não acreditar em nada, você pode acreditar em tudo. É que realmente cada um vai sentir onde é que pega para si, né? E para você, você notou que tinha realmente algo espiritual que precisava ser resolvido e que estava se manifestando ali, que precisava, né? Dar esse passo. E o que você falou sobre cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de emoções, gente, olha, faz um ano que a minha ficha caiu para isso, porque quando eu comecei o Mãe aos 40, eu focava muito em explicar sistema reprodutivo, óvulo, fertilização, muito na técnica, muito no que acontece no corpo. Com o passar desse ano, entrevistando especialistas, ouvindo histórias, ficou tão claro para mim o quanto está tudo ligado. Nós somos seres, gente, complexos, interligados. A mente está ligada, as emoções estão ligadas. Por quê? O que você pensa, você age conforme aquilo que você sentiu. O pensamento gera sentimento que gera a ação. Então, olha o poder do teu pensamento sobre tudo isso, né? E o quanto você precisa preservar tua saúde mental, tua saúde física, tua saúde emocional e espiritual. Então, eu concordo plenamente com você que essas quatro coisas, elas estão completamente ligadas na tentativa de gravidez. Então, talvez você está indo na melhor clínica, você está indo com o melhor médico, você está fazendo o melhor tratamento, indução hormonal e nananã, mas você está destruída, né? Por dentro, você está destruída, você não sabe nem o que você quer, você não sabe para que você quer esse filho. Então, inclusive isso, Cuca, são os pilares, esses são os pilares que o Mãe aos 40 acredita, que estão na comunidade. A gente tem uma comunidade fechada para ajudar essas mulheres com especialistas que também acreditam nisso. Então, daí a importância de você pegar médicos que joguem no seu time, né, que tenham essa mesma vibe, que é o que você falou. Então, o seu depoimento vem hoje para fechar com chave de ouro tudo isso que a gente acredita. E que bom que você está falando tudo isso, porque é diferente de eu chegar aqui e falar que é importante, e você que viveu tudo isso, dizer que é importante, né? Porque realmente isso faz a diferença. Aline, eu percebo, pelo menos assim que eu entrei nesse mundo de tentante, de tudo, eu entrava em fóruns da internet, porque a primeira coisa que você vai pesquisar, você pesquisa um monte de coisa, né? Tipo assim, a maioria das pessoas sabe exatamente tudo sobre os exames, sobre os valores de referência. Quem tem, na minha opinião, é importante você ser uma mulher informada. Só que qual foi o meu foco? Eu conversava isso com o Rodrigo. Eu disse, existe uma carga até onde eu consigo aguentar. Quem precisa entender disso é a minha médica. E eu preciso ter uma relação de confiança de que quando ela me diz algo que precisa ser feito, quando ela me dá o parecer dela sobre um exame meu, eu preciso confiar, porque ela é a médica e eu sou a paciente. Então, como eu sou muito organizada, metódica, eu disse, pronto, eu vou virar uma especialista nisso aqui, eu vou entender de tudo. Não, eu passei a me preocupar com o que me cabia.
me preocupar com a minha parte da história, passei a me preocupar com a minha saúde mental, com a minha espiritualidade, com o meu processo. E eu confiei, literalmente. Eu sei que existe até situações onde a pessoa precisa mudar de médico, mas você encontrou alguém que você confia? Confie no seu médico. Ele tá ali porque ele sabe mais do que você. Então rola também uma coisa das pessoas virarem experts no assunto. E eu acho que isso traz uma ansiedade e um peso desnecessário para o seu tratamento. E a minha médica, particularmente, ela sempre fez assim, vamos por partes. Eu, beleza, essa semana eu tenho que fazer o quê? Porque não adianta o que eu vou ter que fazer daqui a 3 meses, pô. Não preciso carregar o peso de 3 meses. Vamos carregar metas menores. E isso facilitou um pouco o meu processo todo, sabe? Você precisa, foque no que lhe compete. Foque no que está ao seu alcance de modificar. Foque no que está nas suas... O controle a gente não tem de nada, mas no que está nas suas mãos para você tentar resolver. E não ficar nessa, entendeu? Assim, eu entrava vendo, vamos supor, uma progesterona de alguém, aí as pessoas sabiam o valor da progesterona de cada um, e cada um dava um pitaco ali, e você gasta muito tempo nessa energia que não vai lhe trazer nada. Tipo, pelo amor de Deus, eu entrando em... Eu sei nem quem são essas pessoas, entendeu? Assim, ao invés de eu estar, de repente, lendo um livro, na meditação, conversando com a minha médica e vendo o meu processo, porque os processos são individuais. E todo mundo é uma prima, né, amor? Todo mundo é uma prima, né, Aline? Nossa. Ai, ai, ai. Pois é, pois é. Fala um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho pra gente como que você lidava com isso. Porque, gente, assim, eu tenho até uma lista de frases e de coisas que as pessoas ouvem, que são muito comuns. Como, assim, a gente sabe que tem muita gente que não faz por mal. Mas, gente, só o fato de fazer já tá fazendo mal. Então, assim, a gente também precisa se ligar. Poxa, o que que é que eu tenho a ver com a história dessa pessoa? Se ela quer ser mãe, se ela não quer ser mãe, se faz tempo, se não faz... O que que você se sente no direito, né? De ir lá e mostrar alguma coisa. Então, eu sei que você fez um vídeo que bombou sobre isso, eu até repostei ele aqui. E me conta um pouquinho, né? O que que mais te pegava na veia, assim, e como que você lidava, né? Porque isso que é o principal, porque na hora vem aquela raiva, mas depois você conseguia liberar e ficava tudo bem ou não? Não, ficava na merda. Ficava na merda. Quando eu liberei, a minha certeza que eu engravidei era tanta que eu fiz um post no blog. Porque eu disse, as pessoas vão acompanhar a minha... Vê que louca. Vão acompanhar a minha jornada. Então, eu vou começar a dizer, gente, quem pesquisa tem um site meu bem antigo. Aí tinha lá os primeiros exames que eu fiz quando eu liberei para engravidar. Mas iludida, sem noção. E no começo eu falava sobre isso. Só que o problema, quando você verbaliza, é porque já existe uma cobrança normal das pessoas que nem lhe conhecem. E quando você verbaliza, ai, eu quero, ai, eu tô tentando, daqui a pouco você não tá nem falando esse assunto e a pessoa lembra que você disse, ela começa a lhe cobrar. Mas e aí, como é que tá? E aí o tratamento? Então, eu passei por todas essas fases. A de verbalizar, daqui a pouco eu ser cobrada por uma coisa que eu mesma verbalizei e não tava dando certo, então a cobrança me fudia, assim, me fudia muito. Eu queria ir embora chorando, eu chegar ao ponto de eu não aguentar um Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu ia, minha filha, mas eu ia morrendo. Eu não queria passar por aquilo. E daqui a pouco eu silenciei completamente. Então, ninguém me perguntava mais. Assim, as pessoas mais íntimas já não perguntavam, porque já se ligaram, né, da situação toda. Mas na internet eu sempre recebia perguntas, todo dia, todo dia, todo dia. Perguntas sobre isso. E isso me deixava muito mal, porque era como se estivesse esfregando na minha cara a minha maior frustração. Que a pessoa que pergunta, ela diz assim, poxa, que mulher grossa. Eu só fiz uma pergunta. Eu digo, viado, se fosse só tu que perguntasse, mas são mais 50 pessoas no mês que faz a mesma pergunta que tu fez. Então, assim, já que tu não vai pagar uma fralda, fica na tua. Então, eu já lidei de várias formas. De responder educadamente, de dizer assim, comprei no AliExpress, tá chegando minha criança. De dar uns fora, assim, pra pessoa, tipo, ficar desconcertada. E daqui a pouco todo mundo já percebia. As minhas seguidoras, quando viam que eu falava nesse assunto, elas viam a dor
no meu olhar, entendeu? Então, assim, as pessoas também foi o mesmo processo. Falar, perguntar, e daqui a pouco a coisa já ia silenciando, porque todo mundo via que isso me machucava demais. E eu torcia demais para esse momento. Eu dizia, Jesus, quando eu engravidar, Jesus, eu vou soltar esse grito, tá preso na garganta de muita gente. Esse grito pro povo sem noção. Eu digo, olha, eu vou fazer. Eu sonhava o dia de eu poder fazer esse vídeo. E eu fiz antes de eu anunciar que estava grávida, porque a minha sensação é de que eu não queria que nenhuma mulher, quando eu anunciasse a minha gravidez, sentisse o que eu sentia, infelizmente, porque é horrível admitir isso, horrível, mas eu não queria que ninguém sentisse o que eu sentia quando eu via outras pessoas engravidando e eu não. Porque você fica feliz pela pessoa. O seu coração, a gente não é ruim não, minha gente. A gente só quer ser mãe. A gente não é ruim não. Mas o coração da gente fica feliz pela outra, mas ao mesmo tempo, a segunda coisa é assim, só eu não consigo. Só eu não tenho meu milagre. Para todo mundo é fácil, menos para mim. Então a tristeza por mim era maior do que a alegria pelos outros. E eu não queria que ninguém achasse. Eu não queria esconder que eu passei por isso. Eu não queria que ninguém achasse que foi fácil. Eu não queria que ninguém achasse que foi dentro dos meus planos. Eu queria que as pessoas soubessem a minha dor, para que a minha dor, de alguma forma, pudesse ensinar alguma coisa para alguém, assim, nem que fosse para que as mulheres se sentissem um pouquinho abraçadas. Eu dizia a Rodrigo, Rodrigo, eu queria que a mulher, quando visse meu vídeo, ela não pensasse assim, porra, acontece com todo mundo, menos comigo. Eu queria que ela sentisse, aconteceu com ela, vai acontecer comigo também. Então, por isso que eu soltei aquele vídeo e anunciar a minha gravidez, porque eu sabia a dor que eu já tinha passado e a vergonha de sentir isso. A vergonha, porque a vergonha é triste. Você assumir que sentir isso é o ó. Ninguém assume, a gente diz que não tá nem aí, mas no direct várias me dizem que tinham o mesmo sentimento. Com certeza, é sim, é vergonhoso pra gente, né? Porque tem essa. A mulher tem essa função, né? Colocarem pra gente esse papel social, né? Esse papel. Então, já tá no seu imaginário, mesmo quem não quer agora e tal, você já sabe que em algum momento vai acontecer, né? E aí, quando não acontece, outra coisa. A fertilidade, historicamente, né? Você pega lá as deusas gregas e até na Bíblia, né? Quando era para ser abençoado, era abençoado com fertilidade. E quando era maldição, era amaldiçoado com infertilidade. Então você começa a pensar que você está em débito com Deus, que você fez alguma coisa errada, que você está sendo castigada. E isso vai gerando uma vergonha que só é abafada, porque você não sai contando que você está envergonhada, né? Pelo contrário, você finge que não é com você. Mas no fundo, tem uma dor muito forte ali dentro que está sendo só sufocada, né? Então, e outro ponto que eu queria conversar com você, porque eu sei que você fez vários tratamentos, né? Você foi muito CDF, assim, no sentido de vamos investigar o embrião, então vamos investigar o embrião, né? E aí, às vezes eu percebo que existe uma certa até rivalidade entre mulheres, entre pensamentos, de que assim, mas também ela tem dinheiro, nossa, quem dera, se eu tivesse dinheiro, minha vida estava resolvida, porque eu ia conseguir fazer a FIV, né? E isso, gente, é uma armadilha terrível que se você pensa assim, você está se colocando. Porque você não mede a dor de uma pessoa só pela capacidade financeira dela. A demanda emocional, o desgaste que um tratamento desse tem, é absurdo. É absurdo. Então, assim, você nunca sabe como é que você reagiria. Eu já vi casos de pessoas que falavam isso, tiveram a oportunidade de entrar na fila do SUS, conseguiram a vaga e na hora de fazer não tiveram coragem, porque a demanda emocional é muito grande. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi para você o processo mesmo das FIVs, né, de tudo que aconteceu, como que foi lidar com isso, porque com certeza você também já ouviu esse tipo de comentário, né, e é uma coisa que a gente precisa combater, porque a gente não está aqui para dizer que para você é menos doloroso porque você tem dinheiro, porque para mim é mais, porque eu não tenho como recorrer, entende? Então isso também é uma coisa que a gente tem que quebrar. Eu não vou ser hipócrita de dizer que você ter dinheiro ajuda. Ter dinheiro ajuda em tudo. Claro. Dinheiro ajuda em tudo. A gente tá vendo agora na pandemia quantas pessoas tiveram um pouco mais de chance do que outras porque tem dinheiro. É lógico.
O que não tira a dificuldade emocional, que é a pior. Talvez, assim, a gente esteja entrando nessa armadilha de medir a dor do outro pela nossa régua. Então, se você tem dinheiro, aí você se compara com as que... Ai, mas ela fez quantas FIVs? Aí, se você não tem dinheiro, ai, mas ela consegue porque ela tem dinheiro. E assim, não entra nessa paranoia, sabe? Todo mundo tá aqui para ser mãe. Existem formas inúmeras de você fazer N tentativas, depende do seu problema. Eu até, numa época, eu e o Rodrigo, a gente tava bem apertado, assim, financeiramente. Meu Deus, até um crime eu dizer, mas a gente tinha comprado um apartamento. Então, a gente tinha dinheiro para pagar o apartamento e na história da FIV a gente ficou, puta merda, vai tirar de onde agora? Aí a gente ficou fazendo os cálculos. E eu cogitei doar meus óvulos, porque isso é outra coisa que várias mulheres não sabem que existe, tá, gente? Se você for saudável, tiver uma idade, eu não sei quais são as regras, mas você pode ser doadora de óvulos e você não paga o seu tratamento. Então, assim, se isso é o desejo, existem algumas cidades que o SUS faz. Existem alguns tratamentos que são infinitamente mais baratos do que a FIV e que pode ser o seu caso. Então, ao invés de tu ficar com a bunda na cadeira, com a rabeta na cadeira, sem fazer porra nenhuma pela maternidade que tu tanto quer, que tu tanto diz que quer, corre atrás das tuas possibilidades, porque é difícil para todo mundo. Mas existem algumas formas, assim, falando de dinheiro, é foda, é foda. Mas existem algumas coisas que você pode fazer gastando infinitamente menos. É como se as pessoas ficassem assim, eu não tenho 30 mil para gastar, então eu não vou nem tentar. Existem alternativas. Então, corra atrás das suas alternativas o quanto antes, sabe? Eu nunca nem, assim, eu não dou nem corda para esse tipo de comentário. Eu sei que lógico que pesa, porém, eu garanto a você que nesse processo ela é o menor peso. Eu vou dizer isso como alguém que já passou por todas as etapas. Assim, o financeiro é foda, mas o custo emocional de passar por tudo isso e se manter com a cabeça no lugar, minha gente, é muito mais custoso do que o dinheiro que você tem que juntar. Então, se você não tem grana, corre atrás de outras possibilidades, porque elas existem. Só não fica parada esperando a coisa acontecer, porque tu tá perdendo tempo e tu continua sofrendo. Porque se dissesse, eu parei de ir atrás e parei de sofrer, mas não, você continua sofrendo. Então, tá fazendo nada. Tá fazendo a mesma merda que eu fiz quando interrompi os tratamentos. Quantas FIVs você fez, ô Cuca? E como que foram, assim, as etapas, né? O que você conseguiu? Conta um pouquinho pra gente, assim, a parte prática mesmo, né, desse tratamento. A parte cara do tratamento, o pior, assim, a pior parte é fazer a coleta dos óvulos, que é quando você gasta uma grana com remédio para poder fazer a indução, para você ter vários óvulos naquele seu período menstrual. Então, essa é a parte pesadíssima do tratamento. São os remédios e logo em seguida o laboratório, o especialista em genética, parece. Eu não sei os termos técnicos, não, mas essa fase O da coleta. embriologista. Isso. Essa fase da coleta é a pior de dinheiro, assim, financeira. Então, a gente fez a indução. Eu tive, na época, eu acho que foram 9 óvulos. Aí fertilizou, né, com o sêmen do meu marido. A gente ficou com 6 embriões. E eu mandei todos para estudo genético. Eu acho, assim, lógico que depende da realidade financeira de cada um, mas como eu estou dizendo, que eu acho que o custo emocional para mim é o mais alto disso tudo, quando você não faz o estudo genético, você pode implantar um embrião que já não tinha viabilidade, e você teria como saber que aquele embrião, ele não vai, ele não vai se manter. Então, com esse estudo, além de várias doenças que você descobre e tal, você descobre o sexo dos bebês. O mais importante para mim é que você descobre se aquele embrião ele é viável ou não. Para que você não implante o embrião, que já se sabia que não tinha viabilidade. O custo emocional de você não engravidar ou engravidar e perder, para mim, ele é muito mais caro do que pagar o estudo genético, sabe? E aí eu fiquei com 4 Sim. embriões
No final, dos 9 óvulos, eu fiquei com 4 embriões. E fiz a minha primeira FIV, coloquei um embrião, que foi a que não pegou. E nessa segunda, eu resolvi colocar 2. A minha médica nem é tão a favor de se colocar 2, mas pela minha idade, pela minha saúde, eu poderia colocar. Se faz um cálculo assim, quando você bota um embrião, é 50% de chance de você conseguir. Quando você coloca 2 embriões, a chance vai para 60%. Então, não é tão mais alta a ponto de compensar. Tipo assim, eu vou perder uma chance de 50% e eu vou ganhar só 10% de chance a mais. Porque nisso tudo a gente faz cálculo, tá? Esse processo, vocês vão entender que tudo Sim. aí é prós e contras. Mas eu resolvi tentar, de todo jeito. Eu disse, eu quero. Meu sonho era ter uma gravidez de gêmeos. Eu disse, eu vou tentar, porque assim, eu tô aqui pra isso. Eu não controlo é porra nenhuma mesmo. E se Deus mandar, vai mandar e pronto, acabou. Se eu vou morrer, como é que diz? Eu vou afundar atirando. Eu vou gastar minhas balas todinha, vamos embora. Pronto. Botei os 2 e logo em seguida a gente descobriu que só tinha vingado um bebê, né? Um dos 2. E eu coloquei na época um menino e uma menina. Eu só tinha uma menina dos 4, eram 3 homens e uma mulher. E vingou ela. Então, assim, pra mim compensou esses 10% de chance a mais, porque a minha FIV pegou, mas podia não ter pego e eu ter gasto 2 embriões. Mas tudo é risco. Tudo nisso é risco. E só vai acontecer na hora Uhum. que tiver que acontecer, sabe? Aí, como eu acreditei muito nisso, eu disse, ó, só vai acontecer na hora que Deus permitir. Se eu botar 2, 3, minha filha, meio, se tiver que engravidar naturalmente, isso aí tá nas mãos de Deus. Eu vou fazer o que meu coração mandar. E Isso. pronto. Aí eu implantei os 2. A parte da FIV em si, de implantar o embrião, é super mega simples. É uma coisa bem tranquila. Que todo mundo fica meio... É um mito, né? Em torno desse... Digo, minha filha, depois que a pessoa passa pela coleta dos óvulos, tu passa por qualquer coisa. A FIV é o de menos. E pronto. Exatamente. Aí, mas todos os tratamentos, exceto a inseminação artificial. Eu não fiz inseminação artificial, mas eu fiz coito programado, eu fiz aquele que você toma os remédios para poder induzir a ovulação. Eu fiz, mulher, o que tinha para fazer, eu fiz. É porque tinha que ser a FIV mesmo, Agora, foi meu caso. ô Cuca, o que você chegou num ponto, você descobriu um diagnóstico, assim, você conseguiu chegar em algum lugar ali de entender por que que estava tão difícil de engravidar? Não. Todos os meus exames são normais. Todos os meus exames são normais, todos os exames do meu marido são normais. Só que a histerossalpinografia, eu não disse a tu que eu fui para um primeiro especialista, que eu não tinha orientação de ninguém e tal, e a médica na época passou uma histero. E eu fiz. E aí, os laudos da histero, eu não guardei. Porque eu mudei de cidade, foi muita mudança também na vida da gente nessa época, eu não guardei os laudos, as imagens. E depois de eu fazer todos os exames, a única coisa que sobrava era, deve ser algo na trompa. Eu disse, tá certo. Mas eu já fiz uma histero, que o líquido passava, estava na altura correta, estava tudo pelo exame bonitinho. Aí minha médica me explicou, disse, Cuca, às vezes o líquido passa e ela tá na mesma altura, mas ela tem como se fossem uns buraquinhos. Então eu precisaria ver as imagens. Porque a análise dela é diferente da análise do médico que faz a histerossalpinografia, né? E eu disse, tá, eu vou fazer esse exame pra quê? Ela disse, olha, se a gente verificar que o seu problema realmente é na trompa, você se opera e tenta mais um ano engravidar naturalmente. Eu disse, Deus me defenderá aí, que eu não vou tentar naturalmente mais, minha filha, que eu já tô aqui no meu limite. Tá certo? Eu já cheguei até aqui, não vou fazer exame porra nenhuma. Vamos embora agora que eu já tô aqui. Qual é o tratamento que faz para não incluir as trompas? Qual é? Ela disse, a filha. Eu digo, porque eu não, assim, para mim era inviável tentar mais um ano, ficar esperando. Eu devia ter feito isso antes.
Eu teria tempo de fazer isso antes para tentar uma gravidez natural. Por isso que eu digo a vocês, corra atrás, descobrir qual é o seu problema cedo, porque você talvez não precise de uma FIV. Entendeu? Existem milhares de coisas facilmente resolvíveis que a gente fica sofrendo, às vezes tendo um aborto atrás do outro, porque não investiga coisas básicas, sabe? Então, me perguntando, Exatamente. a análise dos embriões. Eu já expliquei que é pela viabilidade. E também eu tenho um caso de síndrome de Down na família. Minha sobrinha tem síndrome de Down. Foi feito o estudo genético e viu-se que realmente não era algo dos pais, que foi alguma alteração genética dela mesmo. Mas, de qualquer forma, por a gente ter um caso de Down na família, isso eu fiquei mais assustada, entendeu? E aí, meu medo era implantar um embrião que não fosse viável. Era isso. Eu disse, meu irmão, se eu tenho uma chance de saber que tá tudo ok com o embrião, que eu tenho todas as chances aqui para apostar minhas fichas, eu não vou ficar passando por uma FIV esperando, ai meu Deus, cadê meu beta? E depois saber que eu coloquei um embrião que não ia vingar, entendeu? Então foi por isso. Agora é uma coisa Exatamente. que não é barato para fazer. Mas Não. eu recomendaria. Você sabe que para mulheres acima de 38 anos, se eu não me engano, ou 37, a Sociedade Europeia, né, e o IVE, que é um instituto referência que fica lá na Espanha, já é protocolo, assim, não faz FIV se não fizer a biópsia do embrião, não souber a qualidade, porque acontece muito, gente, e pensa, é caro, mas se você puder fazer, faça. Claro que vai ter a indicação, o médico vai saber te orientar melhor, né, mas a chance não vai passar, por exemplo, por um aborto, né? Então, às vezes, você coloca, ele não tinha a qualidade necessária para prosseguir, vai causar um aborto. Imagina a dor emocional que isso é e você pode evitar, né? Então, tem esse aspecto também que foi aí que você falou. Já que estou na chuva, deixa eu me molhar, depois a gente vê como é que paga tudo isso aqui e vamos que vamos. Então, vai ser uma escolha pessoal, você vai ver, né, qual que é a tua chance, a tua vontade, enfim. A minha primeira, quando deu errado, quando não pegou, né, a implantação do embrião, eu passei por outro exame que também foi bem caro, que foi aquele ERA-teste, que é um exame que eu acho que ele vai para a Espanha para poder ver. Minha gente, são os Sim, termos. É a janela de implantação. Milhares de é um pessoas universo, né? fazem FIV sem esse exame, fazem FIV sem análise do estudo do embrião. Tem gente que no meio do processo engravida. Tem milhões de coisas, mas eu resolvi que tudo que tivesse ao meu alcance para fazer, eu faria. Tudo. Uhum, Então, eu uhum. disse se era Tá. até Deixa eu falar medo que uma fosse. coisa. A gente tá, por incrível que pareça, vai dar 1 hora daqui a pouquinho, assim. Daqui a pouco ele me avisa, às vezes cai até sem avisar. Então, se por acaso cair, gente, a gente volta só para finalizar. Mas já vamos tentando ir para o final, quem sabe a gente consegue finalizar. Porque no fim das contas, você passou por tudo isso, você contou tudo isso pra gente. Fica aí a importância, né, de procurar um médico bom, de não perder tempo, né, de fazer o que está ao seu alcance. E o mais importante aí na tua história, Guilhermina tá aí. Você tá com quantas semanas agora? 15. 15 semanas, é. Ufa, já é um alívio também, né? Porque aquele período de maior risco também já foi, né? Então, cada dia, cada semana é uma vitória, né, Cuca? Eu tô bem assim, cada semana é uma vitória, comemorando cada semana, curtindo meu momento, porque nada é sobre o meu controle. É como eu falei antes dela nascer. O destino dela e o meu tá na vontade de Deus para minha vida. E enquanto Deus for permitindo, eu tô aqui curtindo minha gestação, programando tudo para a chegada dela. E acabou-se. É um dia de cada vez mesmo. Não adianta viver com medo, não, mulher. Ó, tem um ditado aqui no Isso Nordeste, mesmo. assim, ó, quem tem medo de cagar não come. É isso, a vida é isso. É isso, né? Então, na vida, vamos viver, né? Vamos viver. Exatamente. Bom, gente, a gente falou de tanta coisa aqui. Eu quero te agradecer, Cuca, por dar essa entrevista aqui, por abrir teu coração, por ser tão sincera, espontânea, sabe? Isso é tão importante que às vezes a gente vê as pessoas fazendo hora ali, cheia de dedos, e o que precisa ser dito não é dito. Então, muito obrigada pelo teu tempo, por, né,
enfim, por tudo que você contou aqui pra gente. Quero dizer que estou muito na torcida, assim, a passei a te acompanhar e agora eu quero saber toda semana da Guilhermina, o que está acontecendo. Desejo muita saúde para vocês, tá? E tudo de bom aí nessa nova fase da sua vida. Para quem está assistindo também, a live vai ficar salva aqui, depois ela vai para o YouTube também, não tem problema nenhum, tá? Fiquem tranquilas. E é isso, só tenho a te agradecer e você pode falar agora as palavras finais aí. Eu que te agradeço de coração. Gente, estou à disposição de vocês para conversar no direct, o que eu puder ajudar, que eu puder, sei lá, ser acalento, ser abraço de longe para quem está precisando. Eu estou às ordens. Eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação diante do presente gigantesco que Deus me deu, da capacidade que Ele me deu de gerar uma vida. Eu já passei por essa dor, não vou dar uma de doida, de fingir que eu não sei o que é isso, eu sei muito bem o que é. Eu estou à disposição de vocês. Queria te agradecer pelo espaço, pela oportunidade. E também, assim, desculpa aí pela espontaneidade, mas é assim mesmo, tá? A real é. Imagina! É a cereja do bolo. Mas eu queria agradecer mais o espaço, a oportunidade e agradecer a você, em nome de todas as tentantes, em nome de todas essas mulheres, esse espaço que você está colocando, sabe? Porque se fala muito pouco sobre isso, é um tabu muito grande, é uma vergonha muito grande. Então, quando a gente acha um espaço público para debater esses assuntos, é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Um cheiro enorme. Fica com Deus. Um beijo, minha gente, para vocês. Obrigada, muito obrigada, gente. Ó, um beijo grande no coração de vocês. Desculpem terminar a live assim, mas acho que a gente já falou tanta coisa aqui. Espero que vocês tenham aproveitado demais, tá bom? E é isso, assim, que vocês se sintam abraçadas e vamos juntas. Vocês não estão sozinhas, tá bom? Isso que eu tinha para falar. Um beijo. Tchau, tchau para Beijo. todas. Tchau.